Então, hoje nós vamos revisar uma aula que nós já tivemos em sala de aula, que foi a aula sobre o desenvolvimento do aparelho branquial. O aparelho branquial que são estruturas que são formadas na 4ª semana de desenvolvimento embrionário, e essas estruturas elas vão dar origem posteriormente à nossa cabeça e pescoço, tá? Antes eu vou estar relembrando aqui para vocês a formação aí dos 3 folhetos embrionários, tá? Da mesoderme, que é esse daqui que está no meio, a ectoderme e a endoderme, que é o que está aqui em amarelo, tá certo? Então, durante a 3ª semana de desenvolvimento embrionário, nós vamos ter aí o desenvolvimento, do terceiro folheto germinativo, tá? Que é a mesoderma. A partir daí, começam a acontecer uma série de eventos que vão dar origem aí ao desenvolvimento tanto do sistema digestivo, do sistema digestório, como também do sistema nervoso, tá? Então vamos lá. Quando chegar aí no final da 3ª para a 4ª semana de desenvolvimento embrionário, nós vamos ter a formação aí, a neurulação, que é justamente a formação do sistema nervoso central, tá? E essa neurulação, ela começa a partir da inervação, tá? Da ectoderme, tá? Então a gente vai ter aqui, olha, a placa neural, tá? E aqui a gente vai ter paralelo à placa neural, a gente vai ter a epiderme, e aí, de acordo com o desenvolvimento embrionário, essa placa neural, ela começa a descer, ela começa a invaginar aí, invadindo a mesoderme, tá? Esse processo de invaginação, ela vai provocar o surgimento de dobras aqui na epiderme. Essas dobras, elas são chamadas de prega neural, ou também elas podem ser chamadas de cristas neurais, tá? De acordo, com o desenvolvimento dessa estrutura, vai chegar um momento em que ocorre a completa fusão aí desse suco neural, tá? Então, essa região aqui, que está invaginando para dentro da mesoderme, é importante vocês notarem, tá? Que aqui em cima eu tenho a ectoderme, aqui embaixo eu tenho a mesoderme. E mais embaixo ainda, o que a gente vai ter? A endoderme. Então, esse suco neural, que é justamente essa região aqui, da placa neural que foi afundando aí na mesoderme, vai chegar um momento em que as suas extremidades elas vão se fundir. Tá aqui, olha, essa fusão está sendo destacada aqui em verde, tá? E com essa fusão a gente tem aí o surgimento do tubo neural, certo? O que vai interessar para a gente nesse momento é que as células aqui da crista neural, que é justamente essa região onde aconteceu a fusão, essas células elas tendem a se proliferar, tá? E elas tendem também a migrar. Quando a gente vai aqui para o embrião, olha só, o que a gente vê é que toda essa região aqui posterior do embrião, tá? É justamente a região onde vai ficar o tubo neural, certo? E aí o que acontece? Essas células da crista neural, elas vão estar situadas nessa região aqui posterior do embrião. E com o desenvolvimento desse embrião, essas células que se proliferam, quando eu falo proliferar, é que elas se dividem e aumentam em número de células, tá? Elas estão ali constantemente fazendo mitose, tá? E aí essas células, elas começam a migrar, justamente no significado da palavra. Elas saem de um lugar e vão para o outro, tá? Então elas vão migrando, tá? E nessa migração a gente acaba aí tendo a formação, uma consequência dessa migração é a formação do aparelho branquial, tá? O aparelho branquial é justamente essas 6 estruturas aqui que parecem uns dedinhos que são formadas aí durante a 4ª e 5ª semana do desenvolvimento embrionário. Nós temos cerca de 6 arcos branquiais, olha, 1, 2, 3, 4, tem o 5 que é bem pequeno e o 6. O que vai
interessar mesmo pra gente é do primeiro ao quarto arco branquial, tá? Então vamos aqui para o próximo slide. Olha, só para reforçar esse fenômeno de migração, aqui nós vamos ter o tubo neural na região posterior do embrião, aqui a região anterior do embrião, tá? Aqui posteriormente a gente vai formar aqui a nossa cabeça, as narinas, o nosso olho, a boca, tá? Aqui vai estar formando a nossa faringe, laringe, toda a região da cabeça e do pescoço, ela vai começar, né, o seu desenvolvimento a partir da quarta, né, semana de desenvolvimento embrionário. Então as células elas se dividem aqui nessa região mais posterior e elas migram para a formação desse aparelho branquial, tá? Então vamos lá, aqui, né, nesse slide ele já explica a mesma coisa que eu já havia falado para vocês. E aí, a formação desse aparelho branquial, como eu já falei, ele tem início na quarta semana de desenvolvimento embrionário, tá? E ele vai ser composto aí por estruturas específicas, como por exemplo, os arcos branquiais. O que é um arco branquial? É justamente essas estruturas aqui que parecem esses dedos, tá? São estruturas aí em formas de arcos, e entre esses arcos a gente vai ter uma espécie de sulco, de fenda, de separação, são chamados de arcos branquiais. E a gente ainda vai ter, né, ainda dentro dessa estrutura, as bolsas faríngeas, né? Então olha só, essa estrutura, o aparelho branquial, ele vai contribuir para a formação da face, tá? Da cavidade nasal, da faringe, do pescoço, da boca e da laringe, ou seja, toda a região aí da cabeça e pescoço vai ser composta, vai ser formada a partir do aparelho branquial, tá? Então, o arco branquial, né, ele vai ser composto aí, né, ele vai ter, quando a gente pega histologicamente o arco branquial para analisar, eu quero que vocês prestem atenção, histologicamente, nós percebemos, tá, que ele externamente ele vai ser recoberto aqui em azul por uma camada de ectoderme, tá? E internamente ele vai ser coberto por uma camada de endoderme. No meio, o que a gente vai ter? Um tecido, pouco tecido de preenchimento, que seria a mesoderme, tá certo? E aí, né, dentro aí dessa mesoderme, a gente ainda vai ter aí estruturas como músculo, nervos, tá, artérias, que já vão estar sendo formadas aí na quarta semana de desenvolvimento embrionário, tá? Então, tanto os nervos como o sangue e como os músculos, né, são estruturas que já começam a aparecer para alimentar, no caso as artérias, para alimentar, né, as células que estão aí em constante multiplicação e proliferação, tá? Nessa região, os nervos, os músculos, né, que são tecidos aí de sustentação e sensibilidade, e por aí vai. Então vamos lá, olha só. Quando a gente fala aqui no meio, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês que uma característica desse meio aqui, desse tecido de preenchimento, que é justamente a mesoderma, a partir da quarta semana de desenvolvimento embrionário, as células da mesoderma, elas sofrem um processo de diferenciação, tá? Elas sofrem um processo aí de transformação. E essa transformação acaba tendo modificação. O mesoderma, ele começa a se transformar em um tecido chamado de tecido mesenquimal, tá? Ou, né, esse tecido mesenquimal, ele vai ser formado aí por células mesenquimais. Uma característica das células mesenquimais é que elas podem se transformar em qualquer tipo celular. Então, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Então, por exemplo, aqui nesse espaço, né, que é um espaço de preenchimento do mesênquima, né, esse mesênquima ele começa a ser substituído justamente
por células mesenquimais. E de acordo com a necessidade desse tecido, essas células elas podem se diferenciar para formar vasos sanguíneos, podem se diferenciar para formar nervos, podem se diferenciar para formar músculos, tá? Então, aqui nessa região é onde eu vou ter aí as células mesenquimais, que são células totipotentes. Essas células mesenquimais, elas vão dar origem ao que a gente chama de tecido conjuntivo primitivo, tá? E aqui a gente já começa a entrar na histologia, porque o tecido conjuntivo primitivo, nós vamos ter 4 tipos de tecido, tá? Conjuntivo, que vai começar a se formar nesse momento do desenvolvimento. Que tecidos são esses, né? Fazem parte aí, né, desse grupo de tecido conjuntivo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido hematopoiético. São 4 tipos de tecidos conjuntivos, tá? Que vão ser formados nesse momento, né? Entre a 4ª e a 5ª semana de desenvolvimento embrionário, tá certo? Bem, eu vou ficar aqui com vocês, tá? Nesse slide. E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprender o porquê, né? Aliás, a função, o que cada um desses arcos ele vai originar em relação à estrutura nervosa, muscular, óssea e por aí vai. Tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que vocês estudem bastante. Eu vou deixar um exercício para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Aí pela plataforma Desa Mais ou até mesmo pelo próprio e-mail, WhatsApp, tá certo?